Graça e paz, meus amados irmãos e caros ouvintes. Este é mais um Palavra Viva aqui com o pastor Josivan. Sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Ramos, aqui na Avenida Coronel Alves Rocha Filho, 390, na capital de São Paulo. O texto que eu quero ler com vocês está em Provérbios, capítulo 4, do verso 10 ao verso 14. Vamos ler? Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução e não abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Nós estamos aqui diante de um conselho, de um pai para um filho. Algo que é extremamente importante, que é o caminho que nós devemos andar. Uma coisa é certa, há dois caminhos. O que conduz à vida, o que conduz a Jesus e o que conduz à perdição, à morte eterna. Jesus disse, eu sou o caminho. Portanto, por mais que a vida ofereça caminhos para que você possa andar, existe um caminho que é Jesus Cristo. O Salmo 1 diz, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então há um caminho dos ímpios. E o texto diz claramente aqui no verso 14, não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Este é um conselho de um pai amoroso, de um pai que quer o melhor para o seu filho. Então ele começa dizendo, ouça, filho meu, e aceite o que digo, e você terá vida longa. A palavra de Deus diz para nós honrarmos os nossos pais terrenos, porque quando honramos o nosso pai terreno, com certeza nós teremos sim condições de honrar a Deus. Não há como ter uma relação vertical com Deus se não tivermos uma relação horizontal. Então a palavra de Deus nos mostra essa relação de um pai com um filho, e isso remete à nossa relação com Deus, que é o nosso pai, que Jesus Cristo nos ensinou a chamá-lo de pai. Então nós precisamos ouvir a orientação, ouvir o conselho, aceitar o que Deus tem para nós, para que tenhamos vida longa. Vida num caminho de sabedoria. Conduzir a nossa vida de maneira sábia, nas nossas escolhas, o que fazemos quando avançarmos, quando recuarmos, né? Perdoar, pedir perdão, amar, estender a mão. Tudo isso é reflexo de alguém que ouve o conselho de Deus, para que tenhamos uma vida longa. Quantas pessoas querem, pelos seus caminhos, tomarem atitudes, e nós temos visto pessoas sendo ceifadas muito cedo, por conta de entrar em caminhos de morte. Briga no trânsito, briga de vizinhos, briga dentro de casa. Quanta história de feminicídio acontece perto da gente, porque as pessoas escolhem um caminho mau, o caminho dos ímpios. Então, aquele que se conduz no caminho da sabedoria vai sim caminhar por veredas retas. É o que a palavra de Deus diz para mim e para você. Olha, assim quando você por ela seguir, por essa estrada, pelo caminho da sabedoria, você não encontrará obstáculos. Ou seja, haverá muito mais facilidade, haverá muito mais condição de você caminhar, avançar para um resultado, para um propósito, para a vitória, para a vida eterna. Jesus Cristo é esse caminho que nos conduz à vida eterna. Portanto, devemos trilhar esse caminho. Apegue-se a essa instrução, ou seja, a palavra de Deus é algo que você precisa se apegar. A Bíblia diz, guarde a palavra do Senhor no coração. O salmista chega a dizer, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. As instruções da palavra de Deus, elas devem ser consideradas e jamais abandonadas, porque elas são conselhos de vida e de vida eterna. E é algo que você precisamos nos apegar. A nossa vida depende desses conselhos, dessas instruções que o Pai que está nos céus nos dá. Toda a palavra de Deus, cada personagem, cada instrução é para mim e para você. Cada personagem com suas dificuldades, com seus medos, é Deus mostrando que se eu e você passarmos por essa estrada,
Ele já está dando exemplo de como foi a caminhada de cada um. Quem escolhe o caminho da vida e quem escolhe o caminho da morte. Portanto, eu e você precisamos nos apegar a essa instrução. Não seguir as veredas dos ímpios, não seguir o conselho dos ímpios, mas seguir o conselho da palavra de Deus, entregar a nossa vida ao Senhor, confiar nele e permitir que o mais ele faça na nossa vida. Esse é o desejo deste pai para com o filho, esse é o desejo da palavra de Deus para mim e para você neste dia. Ouça, filho meu. Feche os seus olhos e pense nisso. É como se Deus estivesse falando para você, ouça, filho meu. Aceite o que digo e você terá vida longa. Quantas vezes você tem escutado alguém dizer para você, entregue sua vida a Jesus. Entregue o seu coração a Jesus. Você precisa ouvir isto e abrir o seu coração. Você precisa ouvir todas as vezes que Deus te chama com amor eterno. Não escolha o caminho dos ímpios, escolha o caminho da sabedoria, escolha o caminho que é Jesus Cristo, escolha o caminho da vida. Vamos orar? Pai eterno, Pai querido, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado porque a tua palavra tem conselhos eternos para as nossas vidas. Obrigado porque com amor eterno o Senhor não nos abandonou, o Senhor nos escolheu em Cristo Jesus para louvor da sua glória. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e aumenta a nossa fé em Ti, ó Deus. E por mais que a vida nos apresente caminhos, que possamos escolher o caminho de vida eterna, o caminho que é Jesus Cristo, o caminho da sabedoria. Ajuda-nos, ó Deus, a termos um coração sensato. Tira de nós toda a tolice e que possamos de uma vez por todas dar crédito à Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, aumenta a nossa fé em Ti. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Socorre, ó Deus, os enfermos, socorre os enlutados, socorre aqueles que estão, ó Deus, passando por momentos de falta de esperança. Estende Tua mão de poder sobre essas vidas. Visita o lar da viúva e do órfão e te pedimos, ó Deus, que a Tua rica misericórdia abunde em cada lar, em cada família, hoje e sempre. Amém. Meus amados, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor levante sobre vocês o rosto e lhes conceda a paz. E nunca se esqueça, Jesus te ama. Até o próximo Palavra Viva, querendo Deus. Compartilhe esse vídeo, curta e faça a sua inscrição caso você não seja ainda inscrito neste canal. Que Deus te abençoe sempre.